Enquanto as relações vão sendo diluídas, a comunhão, a vida com Deus está sendo banalizada. A realidade do casamento, da união conjugal está sendo banalizada. Os divórcios estão sendo celebrados. Celebrados, é comum. A realidade do culto, irmãos, está sendo esvaziada. Porque aquilo que não se é no seio familiar, na realidade do casamento, também não se pode ser diante de Deus. Porque aquilo que não é diante de Deus, também não será no casamento e na realidade conjugal e matrimonial com a esposa e na realidade de comunhão com a família. Porque a realidade espiritual é expressa tanto na adoração a Deus, numa celebração cultica, num culto, como numa comunhão conjugal e na atitude familiar. No texto que nós lemos em Malaquias, capítulo 2, na porção que nós lemos, por 2 vezes o Senhor nos exorta sobre aliança. E hoje nós vivemos um tempo em que a banalização da união conjugal está sendo celebrada nas relações virtualizadas, sem compromisso, sem realidade e sem alianças. Antes dos homens se divorciarem das suas esposas, na realidade, eles já estão vivendo uma vida de traição pelo mundo virtual. Com isso, colhe-se a indiferença no casamento. Com isso, colhe-se a traição a si mesmo, ao outro e a Deus, a destruição, a diluição da família, a mortificação do culto e a falsidade na devoção particular. Porque não há realidade espiritual quando não há realidade na devoção diante de Deus com o cônjuge. Não há, irmãos, homens que não tocam mais as suas esposas, não expressam mais o seu carinho, cuidado e afeição. Homens que negam o abraço. E nesse ponto aqui, eu quero abrir aspas aqui, e colocar um ponto até pastoral aqui. Já foi comprovado, irmãos, que em um relacionamento conjugal, o toque, o abraço, a demonstração de afeto, o cuidado, zelo, o carinho, resolve muitas tensões. E às vezes resolve mais do que os muitos argumentos. Então essa sedução do inimigo começa a minar primeiro essa troca de afeição, de carinho, e vai distanciando o casal. Vão se tornando 2 estranhos debaixo de um mesmo teto. Que o Senhor possa, irmãos, restaurar essas atitudes, esse afeto e esse carinho conjugal. Eu quero ler 3 porções, 3 textos aqui. Provérbios 18, 22, que diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Provérbios, capítulo 5, e versículo 18, diz assim: alegra-te com a mulher da sua mocidade. Então, irmãos, que o Senhor possa restaurar esses laços afetivos nos casamentos. Sabe, irmãos, que nós precisamos de falar do básico. Nós estamos falando do básico, irmãos. E pensando nisso, eu quero ler com você. Abre aí comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: e aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o. Eu quero ressaltar essa palavra, tentando-o. E aqui nesse ponto, os fariseus se aproximaram de Jesus, tentando Jesus, com uma pergunta. E aqui eu quero trazer já de imediato uma aplicação. Muitas vezes, irmãos, nós tentamos a Deus com perguntas e proposições
sobre aquilo que já foi definido e sobre aquilo que é básico. E que na realidade nós sabemos e nós conhecemos. Os fariseus já sabiam, mas eles estavam tentando a Deus, estavam tentando a Jesus. O texto segue dizendo, a pergunta deles: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Irmãos, não é isso que está permeando as relações conjugais? A dureza dos corações? Ninguém cede a ninguém, não tem mais humildade, é ego inflamado, todos donos da razão, não há o amor sacrificial, não há na realidade essa essência do amor, por causa da dureza dos corações. Aí está a semente desse pecado, irmãos. E o Senhor Jesus começou apontando o coração daqueles que estavam ouvindo e também de hoje daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão lendo, irmãos. É a dureza dos corações. E o Senhor, a palavra do Senhor segue. Porém, versículo 6, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ah, quantas pessoas querem tirar esse texto da Bíblia nos dias de hoje, né? Quantas pessoas? Essa é a palavra de Deus. Ela não passará. Aquilo que Deus fez e é eterno. Porém, o Senhor Jesus disse, apesar da dureza do coração de vocês, apesar de vocês serem egocêntricos, duros, pecaminosos, não se dobram. Desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. E por isso, versículo 7, por isso o quê? Porque desde o princípio Deus fez macho e fêmea, é por isso. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Em 2 versículos o Senhor repetiu por 3 vezes a união. Os dois serão um só. E segue, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus fez, o que Deus estabeleceu. Irmãos, há muitos argumentos sobre as dificuldades da vida, sobre os problemas, sobre os temperamentos, sobre as situações, por causa da dureza do coração do homem. Há muitos atalhos, mas o que eu quero falar aqui é da vontade de Deus, é da criação original de Deus, é daquilo que Deus estabeleceu, não é dos atalhos humanos, não é das proposições humanas, não é das construções humanas, é daquilo que é a vontade de Deus, irmãos. É nisso que nós precisamos de focar os nossos corações. E a vontade de Deus é o quê? Que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Essa é a vontade de Deus. Lembra lá de Malaquias, eu vou ler para você, no capítulo 2 e no versículo 15, nós lemos a parte B e a parte A do versículo 16, que diz assim: ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Ninguém. Porque o Senhor, o Deus de Israel, disse que odeia o divórcio. Isso é o que Malaquias profetizou e escreveu. Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Deus odeia o divórcio, irmãos. Porque Deus estabeleceu algo, Deus criou algo, e o homem está tentando destruir, desvirtuar, desconfigurar aquilo que Deus estabeleceu. Deus criou homem, Deus criou mulher, o homem está tentando deturpar isso. Deus estabeleceu o casamento, o homem está tentando diluir o casamento, destruir o casamento. Aquilo que Deus celebrou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. É por isso que eu disse, nós precisamos de falar do básico, de tocar naquilo que é básico. Efésios 5, capítulo 5, versículo 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela, para propósito, objetivo, motivo, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O padrão do amor que foi ordenado aos maridos, aos homens, é um amor sacrificial. Mas é um amor sacrificial com propósito, o propósito de santificação e de purificação. Isso significa que o homem tem que amar sua esposa até o último dia da sua vida, com o propósito de preparar sua esposa, de santificar sua esposa, de purificar sua esposa para Deus, lavando-a, conduzindo sua esposa pela palavra de Deus. Esse é o propósito, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Em Israel havia uma crise no culto, havia uma crise na devoção, e nós vemos esse paralelo dessa crise no culto, dessa crise na devoção, com a crise familiar, com a crise conjugal. É por isso que a palavra de Deus, de uma forma tão poderosa, irmãos, ela veio contra o pecado que estava sendo celebrado, normatizado no meio do povo de Israel. Irmãos, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. A normatização, o fim do casamento, sendo dissolvido, sendo extinto, acabado, assim como Deus celebrou. E nós precisamos entender, irmãos, que existe uma realidade espiritual no casamento, na união conjugal. É por isso que no profeta Malaquias nós percebemos essa proximidade e essa ligação do casamento, da família com o culto. É por isso que nós vemos, e nós precisamos estarmos atentos a essas coisas. Eu quero ler para você em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 6, que nos mostra a união conjugal, nessa relação espiritual. O versículo 6 e o versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, ou seja, sendo submissa, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as vossas esposas, com entendimento, com sabedoria, com discernimento, com visão espiritual, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vocês estão me entendendo? Vocês percebem? Essa relação que Pedro fez, da estabilidade, da união conjugal, da convivência conjugal, com a vida espiritual. Percebe que Pedro uniu essas duas pontas aqui? Irmãos, o quanto de homens estão aí sem entender o significado da postura masculina, do que é ser um homem de Deus, estão levantando as suas mãos e orando a Deus, sem entender a realidade da palavra de Deus, sem entender que o casamento deles, o nosso casamento, a união conjugal, tem um significado espiritual, tem uma realidade espiritual. Irmãos, é básico que os homens sejam provedores naturais das coisas naturais para as suas casas. Isso é básico e é fundamental. Mas, irmãos, também é básico e é fundamental que os homens, que os esposos, sejam provedores espirituais para a sua esposa, para a sua família, para seus filhos, com discernimento, com clareza da palavra do Senhor, buscando direção espiritual. É básico. É básico que um homem seja exemplo de trabalho, de esforço, de garra na sociedade. Mas, irmãos, é básico que o homem, ele seja espiritual, que ele seja um exemplo de devoção. Eu vou repetir. É básico que um homem
na sua relação conjugal, na sua casa, ele seja um exemplo de devoção, ele seja um exemplo de amor a Deus, ele seja um exemplo de um homem que ama a Deus acima de todas as coisas. Isso é básico, irmãos. Nós estamos falando de coisas básicas. De coisas básicas. Nós estamos vivendo uma escassez de homens que representem a autoridade de Deus no casamento, na família e na igreja. E no lugar disso nós temos homens que estão usurpando a autoridade de Deus no casamento, na família e na igreja, não entendendo o significado da autoridade espiritual. Nós, maridos, você, marido, não tem autoridade em si mesmo. Nós somos uma testemunha da autoridade da palavra de Deus. Não é o peso da minha palavra, não é o peso da sua palavra, é o peso da palavra de Deus. O que nós comunicamos não é a nossa autoridade, não é se nós somos bravos demais, nervosos demais, impositivos, autoritários demais, não é isso. É a autoridade de Deus, é a autoridade da palavra do Senhor. É por isso que o homem tem que ser um testemunho de devoção. O homem tem que conhecer a palavra de Deus. O homem tem que estar pronto a esclarecer as dúvidas da sua esposa dentro de casa, dentro da palavra de Deus. Não é terceirizar a dúvida da sua esposa, enviando a sua esposa após outros homens para perguntar. Nós precisamos de ir diante do Senhor e buscar o Senhor na devoção e na palavra de Deus, irmãos, para pastorearmos as nossas casas. Na igreja de Deus deve haver homens que são, para o seu casamento e para as suas famílias, pastores, que conduzem as suas casas, que conduzem os seus casamentos, que conduzem a sua esposa, mestres que ensinam a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus, profetas que falem em nome do Senhor, e sacerdotes que intercedem por suas casas, que vão diante de Deus por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos, por causa dos seus parentes, por causa daqueles a quem o Senhor os tem dado. Na casa de Deus nós precisamos desses homens espirituais diante do Senhor. Irmãos, que o Senhor renove os nossos afetos, que o Senhor restaure essa posição desses homens que estão distantes das suas esposas, que estão indiferentes com seus filhos e com as suas esposas, que não entendem o lugar da autoridade espiritual de um homem dentro da casa, que estão vivendo uma vida conjugal dissimulada, e por não ter realidade na vida conjugal, também não tem realidade na vida devocional diante de Deus, como nós lemos lá que Pedro nos falou. Levantam as mãos diante de Deus, mas com um testemunho maldito para trás, e por isso as suas orações não chegam diante do Senhor. Oh, irmãos, que o Senhor restaure os afetos desgastados.